Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Abra sua Bíblia, meu amado. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 17. Segundo Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém, queridos? No domingo pela manhã, nós ministramos uma palavra, demos início a uma série de mensagens que tem como título o cristão ateu. E o cristão ateu é justamente aquele que acredita na existência de Deus, mas vive como se ele não existisse. É aquele que até crê, mas não conhece de verdade. E nós falamos no domingo pela manhã que o Senhor é aquele que não quer só que nós creiamos que Ele existe, mas sim, o Senhor é aquele que quer se revelar a nós intimamente. Ele é aquele que quer ser conhecido de maneira íntima, de maneira profunda. E no domingo pela manhã nós iniciamos essa série de mensagens. E essa série de mensagens ela tem como objetivo fazer com que você entenda e viva a plenitude daquilo que o Senhor pode proporcionar a você. Ou seja, o intuito dessa série de mensagens é que você conheça o Senhor por completo e aproveite, usufrua de tudo que Ele é. E nessa noite, na segunda mensagem dessa série, nós estaremos ministrando uma palavra. Você crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. Veja, queridos, crer na existência do Senhor, frequentar uma igreja, entregar a vida ao Senhor Jesus e continuar se envergonhando do seu passado, é um demonstrativo de que você é um crente ateu, um cristão ateu. Crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Porque quem o conhece de verdade, quem o conhece através da sua palavra revelada, quem o conhece através de uma vida de oração, quem o conhece através de experiências vividas com Ele, não vive se envergonhando, se culpando pelo seu passado, pelas coisas que ficou lá atrás. Nós acabamos de ver um texto aqui que deixa isso muito claro. É muito objetivo, direto esse texto. E fala que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas
já passaram. E agora tudo se fez novo. E essa frase foi dita, nada mais, nada menos, pelo apóstolo Paulo. E nós conhecemos muito bem a história do apóstolo Paulo. As atrocidades que ele cometeu antes de se encontrar com Jesus. As coisas terríveis que ele fez justamente com os cristãos, com a igreja de Jesus. E agora ele se levanta e diz assim, ó: agora que você se encontrou com Cristo, você é nova criatura, tudo passou, tudo ficou para trás. E aí eu fico pensando no apóstolo Paulo, até dizer essa frase, o que passava na cabeça dele. Ele devia pensar assim: meu Deus, quando Estevão estava sendo apedrejado, eu estava ali olhando, não fiz nada. Ele devia pensar assim: meu Deus, quantos cristãos eu prendi, eu açoitei. Mas não, eu conheço a Cristo. E Cristo diz para mim, Ele está mostrando no meu coração que as coisas velhas já passaram, agora tudo é novo. Paulo não se envergonhava do seu passado. Ele não tinha vergonha das coisas que ele cometeu, porque ele conhecia o Cristo a qual ele servia. E sabe qual é o problema da vergonha? É que a vergonha, ela te mata de dentro para fora. Vergonha muitas vezes de pecados sexuais que cometemos na juventude, no nosso passado. Adultério, fornicações, coisas erradas que fizemos. E aí aquilo muitas vezes fica ali dentro, remoendo. E aí às vezes a gente não sai do lugar, a gente não consegue prosseguir, porque a gente acha que aquele pecado, que aquilo que a gente cometeu, nos torna indigno. E aí a gente não consegue progredir na fé, a gente não consegue avançar. A gente sempre acha que o outro é melhor que nós, porque o outro não cometeu o pecado que nós cometemos. É a vergonha do passado que faz isso. A culpa pela falta de habilidade nos relacionamentos conjugais. Maridos que maltratavam a mulher numa vida pregressa, numa vida longe de Jesus, não consegue se perdoar, não consegue se livrar desse fardo, desse pensamento. Volta e meia vem aquele pensamento: poxa, eu agredi essa mulher é bênção de Deus na minha vida, e eu fiz tudo isso com ela, eu fiz coisas ruins com ela. Meu querido, se livra disso, porque a sua felicidade, a felicidade no seu casamento depende disso, depende de você se livrar da sua vergonha, da sua culpa, do seu peso, pelas falhas que você cometeu anteriormente. A sua dor do passado, o seu erro no passado, o seu pecado do passado não pode se tornar a sua identidade no presente. Você não é o seu pecado. Porque muitas pessoas, quando erram lá atrás, ficam carregando essa identidade: agora eu sou isso. Uma pessoa que adulterou lá atrás fica carregando para o resto da vida aquela vergonha: eu sou um adúltero. Uma pessoa que abusou de alguém lá atrás fica carregando o resto da vida: eu sou um abusador. E toda vez que toca no assunto, aquilo dói, aquilo fere. Isso é sinônimo de que você ainda não se livrou dessa vergonha, dessa culpa. E Deus te trouxe aqui hoje para você se livrar disso, meu irmão. Deus te trouxe aqui hoje para você entender que em Cristo há uma nova vida para você.
Tem muita gente machucada, que vive debaixo de dor não curada. E eu entendo que essa dor só pode ser curado através do momento que você confiar, que você conhecer o Deus a quem você serve. A partir do momento que você entender e aceitar a graça do Senhor sobre a sua vida. A partir do momento que você entender que não importa o que aconteceu com você, não importa o que você fez, o Senhor, Ele quer derramar graça, perdão sobre a sua vida. E a prova de que o seu passado ficou para trás é quando você consegue falar disso no presente, sem que isso doa, sem que isso machuque. Mas se você não consegue falar, se você não consegue tocar no assunto, e quando tocam no assunto você fica incomodado, é porque o seu passado é mais presente do que passado. É porque você ainda não entendeu quem é o seu Jesus. É porque você ainda não entendeu a mensagem da graça do Senhor. O dia que você conseguir falar, abrir o seu coração, e confessar tudo que você fez, ou tudo que aconteceu com você, e isso não doer mais, quer dizer que você está curado. É nesse ponto que Jesus quer te levar, é nesse ponto que Jesus quer te curar. Com Cristo você não é o seu pecado. Nós somos filhos. Diga assim: eu sou filho. Diga mais alto: eu sou filho. Diga com convicção: eu sou filho. E filho é perdoável. Filho se torna capaz, moldável, constrangido por um amor ilimitado do Pai. Então, se você é filho, o amor do Senhor está sobre a sua vida. E eu acho interessante que o fato de você ser filho do Senhor é uma questão que parte dele. Ele decidiu te adotar. Que interessante isso, quando nós somos filhos biológicos, né? Quando nós temos filhos biológicos, a gente não escolhe, né, o nosso filho. É o Senhor quem manda, né? E aí a gente tem aquele filho, a gente passa a amar aquele filho do jeito que ele veio. Agora, filho adotivo não. Filho adotivo, o pai escolhe adotar. O pai olha para ele e fala assim: eu estou vendo, eu sei de tudo que você faz de errado, eu sei de tudo que você já fez, mas eu escolho adotar você como meu filho. É assim que o Senhor faz. E o filho adotivo é amado do mesmo jeito que o filho biológico. Nós precisamos derrotar esse ciclo de vergonha. E nós precisamos declarar com a nossa boca, declarar com o nosso coração que Deus perdoou os nossos pecados em Cristo, através da graça. E nós precisamos aceitar aquilo que não pode ser mudado. Entenda isso, queridos. O que você fez, o seu passado, os seus erros, isso não pode ser mudado. O salmista Davi, no momento em que ele é confrontado pelo profeta Natã, que revela para ele o seu pecado, naquele momento ali, Davi
se quebranta diante do Senhor. E ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 ele se derrama diante do Senhor, ele confessa o seu erro. Mas aí no final, no versículo 16, 17, ele diz assim: mas olha Deus, não é sacrifícios, não é holocausto que o Senhor quer. O que o Senhor quer, eu já estou entendendo o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor nunca irá desprezar. Não adianta você ficar se remoendo, se culpando, envergonhado por causa do seu pecado, por causa do seu passado. O que você precisa fazer é se quebrantar diante do Senhor. Você não pode ficar justificando os seus erros. Você não pode fazer vista grossa para o que passou, para o que você fez. Pecado precisa ser confessado. E pecado confessado é pecado perdoado e ponto final. E aí dali para frente é uma nova vida. É uma nova vida. Mas o que passou não pode ser. E o que Deus tem prometido a você é graça. Superabundante graça. Graça infinita. Graça que alcança qualquer, mesmo que seja o mais sombrio dos pecados. A graça do Senhor ela alcança. Então por que não mergulhar e aceitar? A palavra do Senhor diz: pois tantas quantos forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus. Todas as promessas já tem o sim. Agora, entenda uma coisa. Que Deus faz, isso é tremendo, uma coisa que Deus faz. E Deus, ele é especialista nisso. Ele é especialista em pegar a sua vergonha. Ele é especialista em pegar a sua fraqueza e transformar ela em uma forma de abençoar outras vidas. Ele pega onde você caiu, ele pega a sua culpa, e quando você entende quem é o seu Deus, quando você coloca o seu passado, a sua vergonha diante dele, ele pega o seu passado. Quando você consegue falar daquilo que você fez lá atrás, sem se vergonhar, queridos, ele pega isso e torna isso em algo tremendo para outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que você viveu. Entenda uma coisa, queridos. Quando você quebra um osso do seu corpo, para que você entenda isso aqui, aonde o seu osso se regenera, aonde o seu osso é colado, se torna muito mais forte do que qualquer outra parte do seu osso. Você sabia disso? Não quebra mais naquele lugar, quebra em outro, naquele não quebra mais. Se a cicatrização for perfeita, naquele lugar ali se torna quase indestrutível. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou... O seu pecado do passado, quando você vencer a vergonha, quando você se livrar do peso, da culpa, o Senhor vai usar a sua vida poderosamente na área em que você caiu.
na área em que você teve problema. É assim que Deus faz. Isso é tremendo. Mas você precisa se livrar da culpa. Você precisa buscar a cura completa. Você precisa se quebrantar diante do Senhor. Você precisa sair daqui hoje entendendo: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora eu vou usar tudo que eu passei, toda a tristeza que eu passei, toda a dor que eu passei. Agora eu vou deixar Deus usar isso, usar a minha vida de maneira poderosa para curar outros. Uma vez estava assistindo uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, aquele engraçadão que prega para a família. E ele começou a contar uma história que ele morava numa cidade, em Xerém, lá no Rio de Janeiro. Uma cidade pequena. E ele era noivo de uma mulher. Estavam para casar. E essa mulher, faltando pouco tempo para eles casarem, ela trai ele. Numa cidade pequena, imagina a situação, meus irmãos. E aí ele conta, né, que ele andava na rua e o pessoal fazia mó para ele. E aí ele continua contando a história, né? E vai falando de tudo que ele passou, da tristeza que ele passou. E aí ele chega assim e fala assim: agora imagine onde está essa mulher hoje. Aí todo mundo falou: essa mulher deve estar sofrendo horrores, né? Vivendo uma vida toda errada. E ele fala assim: ó, essa mulher é a minha esposa, a mãe dos meus 2 filhos. Foi a vergonha, a tristeza dele. E hoje ele é o quê? Um dos pregadores mais conhecidos que prega para a família. Vocês estão entendendo o que Deus quer fazer com todo o seu passado? Se você deixar. Chega de ficar se martirizando. Chega de ficar andando por aí de cabeça baixa. Chega, o Senhor quer agora que você vire a chave. O Senhor quer te colocar em outro patamar. Não mais de alguém que sofre pelos erros, mas de alguém que dá testemunho do poder do Senhor. Entenda uma coisa, queridos. O que importa não é como você começa, mas é como você termina. Nem o que acontece às vezes no meio da caminhada, isso não importa. O que importa verdadeiramente é como você termina. O que vai importar verdadeiramente na sua vida, na sua existência, é quando você chegar diante do Senhor e Ele te perguntar: o que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Com tudo aquilo que eu te permiti viver? O que você vai fazer com isso? O que você fez? É isso que vai importar. E se a gente for olhar para a palavra do Senhor, queridos, nós vamos ver muitos e muitos homens e mulheres
que começaram a sua caminhada de uma maneira terrível. Moisés começou a sua história dentro de um cesto no Nilo à deriva. E quem ele se tornou depois? No meio da caminhada ele mata um egípcio. Olha só que coisa terrível. José, como começou essa história? Vendido pelos seus irmãos. E aonde ela termina? O que eu quero dizer para você, queridos, o que ficou para trás, ficou para trás. O que você pode viver hoje é o seu presente, com a expectativa da glória do Senhor no futuro. É isso que você pode fazer. E como você quer terminar? Como você quer viver para terminar? Enquanto você não deixar o passado para trás, enquanto você não deixar a sua vergonha para trás, enquanto você não deixar a sua culpa para trás, você não vai prosseguir. O apóstolo Paulo diz assim, além disso que ele falou aqui no texto de 2 Coríntios: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da... Esquece, porque eu já esqueci. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. O Senhor quer te curar nessa noite. Muito mais do que apenas curar a sua ferida. Ele quer usar a sua queda, a sua derrota do passado. E Ele quer te alavancar para um futuro, sendo usado por Ele justamente nessa área. Você precisa entender isso. Ficar se remoendo, ficar sofrendo pelos erros que você já cometeu, não vai te levar em lugar algum. Mas aceitar o perdão divino sobre a sua vida, conhecer o Senhor a ponto de entender que Ele te perdoa, e Ele não se lembra mais dos seus pecados. E mesmo com tudo que você cometeu, Ele quer usar a sua vida. Ele vai usar a sua vida de maneira poderosa. Mas você precisa ser curado. Você precisa ser curado. Eu quero orar pela sua vida e ministrar essa cura sobre a sua vida. Há alguém aqui nessa noite que até este momento ainda vivia envergonhado com aquele sentimento de culpa pelas coisas que fez no passado. Alguém aqui nessa noite que quando alguém tocava na ferida, quando alguém falava sobre aquele assunto, aquilo doía, aquilo fazia chorar. E que quer a cura hoje aqui. Convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. O Senhor vai derramar cura sobre a sua vida. O Senhor vai fazer uma obra tremenda aqui nessa noite, se você deixar. O tempo da vergonha ficou para trás. O tempo da dor, do sofrimento, de carregar aquele peso, vai ficar para trás.
Há perdão do Senhor aqui nessa noite. O Senhor quer derramar sobre a sua vida. Mas alguém que gostaria de se livrar de toda culpa, de toda vergonha do passado, e quer se encontrar com a graça do Senhor nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. A igreja está orando nesse momento, continue com os olhos fechados, vamos clamar ao Senhor. Espírito Santo do Senhor, o Senhor é aquele que toca no profundo do nosso coração. É o Senhor que nos move. É o Senhor que faz com que nós nos quebrantemos. É o Senhor que nos atrai. É o Senhor que nos perdoa. É o Senhor que nos cura. É o Senhor que nos transforma, que nos liberta de toda vergonha, de toda culpa. Aqui estão os teus filhos, Pai. O Senhor conhece-os. O Senhor sabe o porquê que eles estão aqui na frente. Entra agora, Pai, no profundo dos corações dos teus filhos. Sonda os corações dos teus filhos. E vê se há algum caminho mau e arranca, Senhor. E vê se há algum pensamento contrário ao teu querer e à tua vontade. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de suicídio. E nós sabemos, Pai, que a vergonha, a culpa pelos erros do passado pode levar até mesmo uma pessoa a tirar a vida. Mas esses daqui não, Senhor. Eles estão sendo curados nesse momento. Eles estão sendo transformados. Está sendo arrancado deles toda culpa, toda dor, toda vergonha. E há uma nova vida para eles. Há uma nova história para eles, Pai. Cura, Pai, cura os teus filhos. Cura, 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 Espírito Santo. Cura, Espírito Santo. Cura, Espírito Santo. Faz outra vez, faz outra vez. Pai, nós declaramos que não vai haver mais choro pela dor do passado. Os teus filhos agora estão com a oportunidade de construir uma nova vida em Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom. Capaz de nos proporcionar isso. Capaz de nos permitir viver isso. Tome-os, Senhor, nos teus braços. São teus filhos amados do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor.